Cumprimentamos a todos os nossos preciosos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. E para isso nós convidamos a todos os nossos amados irmãos que estão na conexão conosco agora para orarmos juntos. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, meu Pai. Agradecemos ao Senhor por mais este dia de vida e pela saúde, pelas bênçãos, pela paz que o Senhor tem nos concedido e por todas as vitórias. Pai Celestial, pedimos o perdão para os nossos pecados, as nossas fraquezas, entregamos nossas vidas aos cuidados do Senhor e também pedimos a inspiração divina
para mais este programa, e que não somente quem vai pregar a palavra, mas quem vai ouvir, também todos nós estejamos sob a inspiração do Espírito Santo para sermos abençoados e glorificarmos o Senhor nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos e preciosos irmãos, a escritura que vamos ler neste programa está em Gênesis capítulo 6. E nós vamos começar do verso 10 em diante, não é? Gênesis 6 e começando no versículo 10. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações diárias. Lembrando que este programa é publicado pelo nosso canal do YouTube diariamente, e também nós temos 3 grupos de WhatsApp. Então, quando publicamos no YouTube, já quase que imediatamente publicamos também nos grupos de WhatsApp, né? O nosso canal do YouTube chama-se A Mensagem do Sétimo Anjo. E então, se você desejar fazer parte de um dos grupos, que é mais prático para ouvir, é mais prático para você encontrar o programa, não é? No WhatsApp, então você pode fazer a tua solicitação através do próprio número nosso que está na descrição deste vídeo. E você não esquece também de deixar o seu nome, não é? Para que então nós possamos adicionar o seu contato e também o seu nome. E também lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste e em Campinas. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste, nós estamos na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos são realizados ali todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, estamos localizados na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse Residencial Shalom fica na Vila Boa Vista, no bairro Boa Vista, não é? E é bem próximo ali do Complexo Penitenciário Ataliba Nogueira. E os cultos são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. Muito bem, então, dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica. Leiamos então. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gófer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora, com betume, e desta maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca
e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Fará na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive e de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Bom, nós vamos parar aqui no versículo 19, para nós não estendermos muito o tempo, não é? E agora nós vamos ouvir uma canção, uma bela canção para o nosso enlevo espiritual, um hino, não é? Muito bonito, muito comovente e triste até, não é? Mas nós vamos ouvir, então, o título do hino é O Direito de Nascer e Viver. E quem canta, quem interpreta é o duo celestial. Então nós vamos ouvir esse hino para a glória de Deus e para a nossa edificação, nosso enlevo espiritual, e depois disso nós voltaremos então já com a continuidade do estudo da mensagem Obra é Fé Expressada. Ouçamos então e meditemos. Mamãe, eu queria nascer, eu queria viver como tantos vivem. Mamãe, eu queria crescer, me esforçar e vencer como tantos que existem. Queria ser privilegiado, sorrir nos teus braços e lhe dar alegria. Só não queria ser trucidado, em seu ventre assassinado, de forma cruel como fui um dia. Os meus ouvidos não ouviram a trama do crime, meus olhos não viram aquelas mãos assassinas e as ferramentas que me destruíram. Os animais por ferozes que são, respeitam seus filhos, não fazem assim. Mas você fez isso comigo, em teu seio não me deste abrigo, na minha vida colocaste o fim. Mamãe, um dia tu irás prestar contas a Deus das maldades tuas. O enxoval e o berço que eu merecia
foi trocado por esgoto da rua. Quantos médicos e maternidades você rejeitara só por covardia, me entregando às mãos assassinas. Quão terrível foi esta chacina, crime pior jamais existiria. Mamãe, como seria alegre o dia de hoje se eu existisse. Teria agora 5 anos, mas você me matou, oh que sorte triste. Que mal será que eu fiz pra que do seu ventre você me expulsasse? Sendo fruto de um grande amor, não fui digno de sentir teu calor. No lugar imundo tu me lançaste. Mamãe, hoje é dia das mães, mas você não merece nenhuma homenagem. Você não quis que eu viesse ao mundo, mas pra me destruir tiveste a coragem. Termino a carta com o meu perdão, que com muitas lágrimas tu obterás. Saibas que a vida só pertence a Deus, e o direito de um filho nascer, somente Ele pode tirar. Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus receba os nossos louvores, não é? Então agora, conforme já dissemos, obra é fé expressada e nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 156. Vamos aqui então. As obras de Noé expressavam aos homens qual era a sua fé na promessa de Deus. Agora, Deus encontrou a Noé. Ele disse: Noé, vai chover, vou destruir toda a terra com água. Agora, nunca havia chovido, isso era impossível. Bom, agora Noé disse: prepara uma arca nas dimensões que eu te darei. E ele, sendo um carpinteiro, foi trabalhar e começou a medir, a acrescentar e todas estas coisas para cortar as tábuas e a prepará-la com a madeira e a colocar piche, tal como ele disse. Podem vocês imaginar o que as pessoas pensavam daquele homem? Eles diziam: esse homem está louco, porque diz que vai trazer água do céu, e não há água lá em cima. Porém, vejam vocês que Noé não pensou naquilo. Bom, é claro que todos sabem ou sabemos que até então não havia chovido na face da terra. O povo não sabia o que era chuva. Então eles diziam: esse homem está louco porque lá em cima não existe água. Como isso poderia acontecer, não é? Mas Noé não dava nenhuma atenção para o que as pessoas diziam, não é?
Suas obras estavam expressando às pessoas qual era a sua fé no que Deus disse que sucederia. Essa é a razão pela qual o cristão genuíno se separa a si mesmo de tudo que não seja a palavra de Deus. Não importa o que as pessoas pensam, nem o que qualquer outro diga. Ele tem se separado. Esse ele não foi só Noé, foi todo cristão é assim, não é? Ele não está somente dizendo isto. Se é ele, não tardará muito sem que suas obras sejam manifestas. Ele cairá e se escorregará disto. Ele está dizendo aqui, se fosse ele, o cristão, se fosse coisa da sua cabeça, logo ele cairia daquilo. Ele se afastaria, escorregaria e cairia daquilo. Mas quando é Deus, então a pessoa permanece sob quaisquer circunstâncias. E juntará isto, aquilo, e começará. Ele mostrará o que é, porém, se é genuíno, se a palavra de Deus tem aninhado dentro dele, então surgirá seu gênero e você verá a esse homem preparando-se para essa grande hora. Vejam, assim o fez Noé. Então, se é Deus, se é uma revelação de Deus que aquela pessoa teve, porque nós já aprendemos que revelação é fé, ou fé é revelação, não é? Então, se é assim, a pessoa não dá atenção para mais nada e continua a preparar-se para aquilo que Deus tenha lhe dito. Moisés veio libertar ao povo de Faraó com um pedaço de madeira na mão. Agora, podem vocês imaginar? Moisés, a Bíblia diz que foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios. Ele era pronto, ele podia ensinar suas coisas intelectuais. Lhe haviam ensinado toda a sabedoria. Ele não necessitava de alcançar sua educação. Agora pense num homem ali, fora no deserto, com toda essa educação, e logo Deus aparecendo-lhe e dizendo: Moisés, toma esta vara em tua mão e desce ao Egito e liberta a meus filhos com essa vara que tens na mão. Simplesmente vença tudo com esta vara. Agora, que seria se Moisés houvesse dito: um momento, eu pensei que estava falando com um ser inteligente, esse grande eu sou, que tu dizes ser. Agora, como vou contra um exército de milhões de homens, guerreiros, e armado com essa vara torta? Eu não sou um guerreiro, sou um pastor. Como posso fazê-lo? Ali não houve perguntas. Por quê? Porque o terreno em seu coração, ele era uma pessoa predestinada. Os dons e as chamadas são sem arrependimento. Deus havia dito a Abraão que faria aquilo e ali estava o terreno predestinado.
Então é como se o coração, nesse caso, a alma daquela pessoa fosse o terreno onde aquela semente deveria cair, ou teria caído, né? Então, aquele terreno era próprio para receber essa semente, que era a palavra de Deus, mesmo sendo um absurdo para a mentalidade humana. Mas era um terreno predestinado. E Moisés tomou aquela vara e desceu ali, e tirou aquela nação fora de uma nação. Quando ele veio com um pau na mão e disse a Faraó: deixe-os ir. Faraó viu as obras de Moisés, viu que tinha fé no que ia fazer, ele tinha fé na promessa de Deus, que havia feito a promessa, e desceu para realizar aquilo. Nenhum outro homem haveria feito aquilo, e nenhum outro homem podia fazê-lo. Ele era o ordenado para fazê-lo. Deus de antemão havia dito a Abraão que isso era justamente o que sucederia. E quando chegou o tempo da promessa, ali havia nascido um garotinho, um menininho justo, e seus pais, Amrão e Joquebede, não tiveram medo do mandamento do rei. Vejam que ali havia algo. O terreno já estava preparado. Ó Deus, eu espero estar falando a corações preparados esta noite. Se a semente pode cair no lugar correto, e vai haver algum... se não é assim, não sucederá. É a mesma coisa. Eles dizem, irmão Brana, isso como que o tira de nós, se o faz também o tira do cristianismo. Veja, você pode personificar qualquer coisa, porém se realmente cai se a palavra de Deus cai no terreno correto, produzirá seu gênero. Tem que fazê-lo, porque ela é uma semente. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Bem rápida. A palavra, ela é uma semente, a palavra falada, mas ela não existe materialmente. Aquilo que aquela palavra falada disse, não existe materialmente. Então, aquele ser humano que está aqui na Terra, que é representado como terreno, vai receber aquela palavra que foi falada e que materialmente não existe ainda. E quando aquela palavra cai naquele terreno, o que acontece? Aquele terreno produz a matéria do que aquela palavra disse. Você entendeu? Produz a matéria. Foi o caso de Abraão, foi o caso de Moisés, e o caso de Jesus, e de todo crente, na verdade, não é? Noé, Moisés, suas obras expressavam fé na promessa de Deus, em quem ele cria. Faraó, o homem, pôde ver o que era. Ele não podia ver como Moisés ia fazer aquilo, porém, ele sabia que Moisés cria naquilo que estava falando,
ou, do contrário, não estaria de pé no palácio com um pau na mão. Lhe disse: os libertarei de ti com essa vara. Então, vocês se lembram que Moisés estava fugitivo do Egito, não é? Porque ele matou o egípcio e teve que fugir. Então ele estava fugitivo. E depois ele voltou à presença do rei, que tinha o desejo de prendê-lo e de matá-lo, não é? E ele chegou lá com essa vara na mão. Então Faraó logo tirou as suas conclusões. Moisés não está brincando. Ele está crendo naquilo que ele está falando. Ele tem fé naquilo que ele está dizendo, porque senão ele não estaria aqui na minha presença, correndo o risco de ser morto pelo crime que ele havia cometido, porque o egípcio estava maltratando o hebreu e Moisés foi lá, deu-lhe um murro, um soco e matou o egípcio, não é? Teve que fugir. Vamos então aqui. Um homem de 80 anos de idade, não um atleta, e não pode esquecer isso também, né? Que nesse tempo que Moisés voltou no Egito, com essa vara na mão, ele já estava com 80 anos de idade. Ele não era um atleta aí com seus 40, 35 anos, forte, treinado em física, não é? Não. Ele era uma pessoa idosa de 80 anos, com aquela vara na mão. Um homem velho de ombros caídos e com a barba chegando-lhe provavelmente à cintura e com o cabelo grisalho, se é que tinha algum, não é? Se é que ele não era completamente calvo, seu cabelo era grisalho. E ali estava com aquela vara em sua mão, dizendo: vou tirá-los daqui, deixa-os ir. Assim diz o Senhor. E se tu não o fizeres, Deus te julgará. Amém. Por quê? Isso era, vejam, isso se atemorizou ele. Quer dizer, Moisés ficou com medo? Não, nem um pouco, porque ele tinha a palavra falada. E essa palavra ia se tornar física, matéria, quando ele começasse a trabalhar. Porque quando só uma flecha, uma espada ou qualquer outra coisa podia havê-lo terminado. Ele não tinha medo, ele sabia exatamente onde estava parado. Ele disse: Faraó, Deus te ferirá, sim, senhor, porque Deus lhe disse: tu virás a esta montanha outra vez. E ele sabia que ia voltar. É o mesmo caso de Abraão, que nós já lemos aqui na Bíblia, né? Quando Deus falou para Abraão que ia dar um filho a ele e que esse filho dele seria o herdeiro de todas as coisas de Abraão. E a semente dele seria como a areia do mar e como as estrelas do céu. Deus havia dito isso a Abraão. E depois o próprio Deus pediu que Abraão oferecesse seu próprio filho em sacrifício. E Abraão não titubeou. Por quê? Porque ele cria na palavra de Deus. O Senhor vai negar o que ele me prometeu? De modo algum. Então ele disse que meu filho será a sua descendência como as estrelas do céu e a areia da praia. Então vocês fiquem aqui, rapazes, e eu vou com o moço ali para adorar, e quando tivermos adorado, nós voltaremos.
Olha só Abraão, olha só Moisés, e oxalá que nós possamos ter também a mesma fé desses grandes patriarcas de Deus, não é? Nós sabemos para onde vamos ao final dessa jornada. Deus o prometeu. Há uma terra mais além do rio. Não tenha medo em seu testemunho. Amém. Se é revelado a você, você não tem medo. A você não importa se o mundo inteiro, o que eles digam, você não tem medo. Quando é revelado a você. Esta é a verdade que vem de Deus. Então, você não pode ter medo, não é? Que Deus ajude cada crente, cada filho de Deus a não ter medo. Que nenhum de nós tenhamos medo. Só mais um parágrafo aqui que a gente fica empolgado, né? Se não é assim, então você pode ter medo. Davi, com uma funda de pastor, expressou a todo o exército israelita a fé que ele tinha em seu Deus. Agora, ali ao outro lado estava Golias, e ele de pé ali se jactanciava, era muitas vezes maior que Davi, tinha dedos de 14 polegadas de comprimento e era o gigante dos filisteus, um tipo enorme. E notem, a Davi, o menor, era tão pequeno que não podia estar no exército, quase um anão. Eles não podiam usá-lo assim, sendo seus irmãos estavam no exército, e então Golias estava se jactanciando. Então agora nós temos que parar, não é? No parágrafo 168 da mensagem, obra é fé expressada. E agora nós vamos orar a Deus, agradecendo por mais este trabalho, por mais este programa, e pedindo as bênçãos que nós todos precisamos, não é? Orem comigo então. Grande Deus, Deus de Moisés, Deus de Abraão, Deus de Davi, de todos os profetas, nesta hora, Senhor, nós estamos na presença do Senhor, humildemente e com toda reverência. E nós, ó Pai, cremos na Tua bendita palavra, Senhor. Cremos nessa semente que foi semeada. Ela pode não ter se materializado ainda, mas ela vai se materializar, porque é uma semente e tem caído numa boa terra. Pai bendito, eu peço a cura divina em favor de todos os teus filhos que sejam doentes. Eu peço a graça do Senhor, a vitória para cada um. Eu peço que o Senhor abençoe os lares. Pode ser que espíritos maus, espíritos imundos estejam perturbando um determinado lar, que o Senhor possa dar a libertação, que o Senhor possa expulsar todo demônio que atormenta cada vida, que o Senhor possa dar a vitória a todos os teus filhos, e nós pedimos isto no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, chegamos ao final da nossa programação de hoje, e se o Senhor Deus permitir, nós estaremos juntos outra vez em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.